Oi, meu nome é Jorge, tenho 36 anos, sou pedagogo e esse é mais um vídeo compartilhando a minha rotina de estudo para os concursos públicos do cargo de professor da educação infantil e do ensino fundamental. Meu primeiro concurso foi lá em novembro na prefeitura de Francisco Morato. Consegui a aprovação, já saiu os resultados parciais, em uma boa colocação, e agora eu estou assim numa reta final, porque já é dezembro e o concurso da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo vai acontecer em janeiro, então eu estou fazendo aí um intensivão, né, para conseguir uma aprovação com uma boa colocação também no concurso da Prefeitura de São Paulo. Bom, o vídeo de hoje vai ser sobre o PNE. O que é o PNE? O PNE é o Plano Nacional de Educação. Esse documento, ele é um documento que tem força de lei, é uma política de Estado, ele pertence ao poder público. Então, ele está presente na maioria dos editais em todo o território nacional para a função de professor da educação infantil e do ensino fundamental, principalmente. Bom, quando eu já classifiquei e defini o PNE como Plano Nacional de Educação, que tem força de lei, é uma política de Estado e pertence ao poder público, em outras palavras, o que isso vai significar? Isso vai significar que esse documento, esse Plano Nacional de Educação, ele não é um plano partidário, ele não é um plano que atende interesse de governantes específicos. Ele não surgiu, por exemplo, como um projeto de lei que foi votado e passou a entrar em vigor, né? A origem do Plano Nacional de Educação é a Constituição Federal de 1988. Foi lá na Constituição de 1988 que o artigo 214 estabeleceu a necessidade do desenvolvimento de um Plano Nacional de Educação. Por isso, atualmente, nós temos a Lei 13.005 de 2014, né, que é o nosso plano atual de desenvolvimento da educação em todo o território nacional. Esse vídeo ele vai falar sobre algumas informações gerais, o que a gente precisa saber em relação ao Plano Nacional de Educação. Primeiro, já sabemos que é uma lei, já sabemos que é uma política de Estado e já sabemos que pertence ao poder público. Porém, né, ele pertence ao poder público, mas ele é elaborado, ele é planejado com a participação social, né? Então, não é apenas o poder público que define o Plano Nacional de Educação, há também a participação social. Outra informação importante é que esse documento ele tem validade decenal, ele vale por 10 anos. Então, se o atual é de 2014, ele estará vigente até 2024. E isso não vai significar que em 2024 ele vai acabar. Por quê? A partir de 2024 entra em vigor um novo Plano Nacional de Educação. Ok? Bom, o Plano Nacional de Educação nada mais é do que um planejamento, né? E como ele tem essa validade decenal, né, esse período de 10 anos, ele é classificado como um planejamento estratégico. As características, né, dos planejamentos estratégicos, a principal característica são planejamentos a longo prazo, né? Então, por isso que o PNE ele é aí classificado como um planejamento estratégico para o desenvolvimento da educação. Quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa no estabelecimento de diretrizes, de metas, de estratégias, né? As metas são aí os objetivos a serem alcançados, as estratégias é a ação, né? O que precisa ser feito para alcançar esses objetivos, né? Então, essa é a estrutura do PNE. Né, o PNE é uma legislação curta, né, são só 14 artigos. Quando vocês baixarem, né, o documento para fazer a leitura, vocês vão ver que são só 14 artigos e que após esses artigos nós teremos os anexos, né, a ele. Então, já nos primeiros, né, e únicos 14 artigos da lei, nós teremos 10 diretrizes traçadas. E depois, nos anexos, nós encontraremos 20 metas e 254 estratégias. As 10 diretrizes,
elas estão de acordo com a Constituição Federal, né, lá no artigo 214, então foram transferidas, né, essas diretrizes e acrescentadas outras para a Lei 3.005 de 2014, que é do Plano Nacional de Educação. E depois, nos anexos, nós teremos as 20 metas, que são objetivos a serem alcançados, e as 254 estratégias, que nada mais é do que a metodologia, do que a ação, o que precisa ser colocado em prática para alcançar esses objetivos e para estar de acordo com essas diretrizes. Bom, então vamos aqui nesse vídeo estabelecer as 10 diretrizes do Plano Nacional de Educação. Na verdade, foi estabelecido pelo Plano Nacional de Educação e vamos aqui fazer uma leitura rápida, né, dessas 10 diretrizes. A primeira diretriz do Plano Nacional de Educação é a diretriz de erradicação do analfabetismo. Erradicação é acabar com o analfabetismo, né? E não é diminuir o analfabetismo, e sim acabar com o analfabetismo no Brasil. A segunda vai falar sobre a universalização do atendimento escolar. A terceira, sobre a superação das desigualdades. Então, a gente vai pensar em promoção de cidadania e erradicação de qualquer tipo de discriminação. A quarta diretriz visa a melhoria da qualidade da educação no Brasil. A quinta, formação para o trabalho e para a cidadania. A sexta, gestão democrática na educação brasileira. Sétima, promoção humanística, científica, cultural, tecnológica. A oitava, destinação de recursos públicos à educação. A oitava é extremamente importante e ela cai na maioria das provas de concurso. Ela vai falar sobre a destinação de recursos públicos e especificamente de recursos financeiros que são aplicados à educação. Ela vai falar então sobre uma porcentagem do PIB, que é o Produto Interno Bruto do país, à educação, uma porcentagem que vai ser investida em educação. Mas preste atenção, a diretriz, ela não fala sobre qual é essa porcentagem, sobre quanto será investido, né? As metas, sim, a diretriz não. E como meta, nós temos 10% do PIB a serem investidos na educação pública nesse período de 10 anos. Existe um prazo para isso, né? Até o 5º ano de pelo menos, no mínimo, 7% e até o 10º ano de 10%. É bom eu abrir um parênteses aqui, porque para quem leu a Constituição Federal, encontrou lá também, né, na Constituição Federal, artigos relacionados ao investimento público em educação, né, no Brasil. E lá está falando sobre o investimento mínimo anual que deve ser feito pela União e também pelos estados e municípios. O que a gente tem na Constituição Federal é o estabelecimento de, no mínimo, anualmente, 18% de investimento da União e 25% de investimento dos estados e municípios. O 9º vai falar sobre a valorização dos profissionais da educação. E o 10º sobre o respeito aos direitos humanos, respeito à diversidade, respeito também à sustentabilidade, ou seja, as questões socioambientais. Bom, esse foi um resumão aí do que trata, né, o Plano Nacional de Educação. E fica aí como indicação a leitura do próprio documento. Você pode encontrar na internet, fazer o download. São só 14 artigos, é uma leitura rápida. E eu vou ficando por aqui. Bons estudos aí também e até a próxima!